Se existe uma cena de Dragon Ball Z que gera enormes polêmicas entre a fanbase até os dias de hoje, essa cena é aquela na qual o Goku lança o seu próprio filho para enfrentar o Cell ao final da saga dos androides. Podemos dizer até que essa cena sozinha é o grande fundamento daquela que é uma das grandes discussões de Dragon Ball até os dias de hoje, que é aquela história de o Piccolo ser o verdadeiro pai do Gohan. Muito bem, o presente vídeo buscará analisar essa parte do enredo. A ideia base que eu vou usar aqui veio quando o nosso grande inscrito Crown me pediu aqui na caixa dos comentários para assistir a um vídeo do canal Cronosfera, no qual o Guto basicamente defende a atitude do Goku em relação a seu filho. Depois de ver o vídeo, eu fiquei matutando um pouco e cheguei à interpretação que vou apresentar aqui. Por enquanto, só posso adiantar que essa interpretação vai diferir de todas que eu vi até o presente momento, então vá ficando comigo aqui que vai valer a pena. Aliás, esse é um baita vídeo para você compartilhar por aí, hein? Essa cena gera muito debate até hoje e certamente a análise que farei aqui será de interesse de muito fã de Dragon Ball. Então já espalhe esse vídeo por aí que vai dar bom. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora pra gente chegar nos 1500 inscritos. E ative o sino para garantir que vai receber os vídeos novos que forem saindo, toda segunda às 5h15. Tudo certo. Antes de eu fazer a minha análise dessa cena já mencionada, acho interessante expor os fatos que ocorreram nessa parte do enredo para ficar tudo muito bem amarradinho. Já adianto que esse vídeo levará em conta única e exclusivamente os eventos do mangá, ou seja, aquelas cenas que só estão presentes no anime do Z não serão consideradas. Digo isso porque o Guto usa em sua argumentação algumas coisas que só ocorrem na adaptação, mas não no original. O contexto geral dessa cena é o de que os heróis estão enfrentando o Cell, que conseguiu atingir sua forma perfeita. O primeiro guerreiro a lutar contra o vilão é o próprio Goku, que depois de um tempo desiste da batalha, alegando não ter poder suficiente para vencer Cell. Mas logo em seguida, Goku afirma que existe um lutador ali presente capaz de destruir o androide de uma vez por todas. Esse lutador a que o protagonista se referia era o Gohan, para a surpresa de todos. Depois de alguma lenga-lenga entre o Goku, o Piccolo e o próprio Gohan, o garoto resolve obedecer seu pai e lutar contra Cell. O problema, porém, é o seguinte: o jovem Saiyajin não queria realmente lutar e seu verdadeiro poder só seria despertado se ele ficasse furioso. Ao saber disso, o Cell faz todo tipo de miséria para irritar Gohan a fim de libertar a verdadeira força do garoto. Com isso, ele bate no Gohan até não poder mais e depois ataca os amigos do moleque. Nesse meio tempo, o Piccolo questiona o Goku acerca dessa decisão de colocar o Gohan na fogueira e é aí que entra a tal da polêmica. Como eu mencionei anteriormente, essa talvez seja a principal cena que os defensores da ideia de que o Goku é o pai horroroso usam como argumento, porque em tese o Piccolo teria agido mais como uma figura paterna aqui do que o Goku. O resumo básico é esse. A gente sabe que depois o Gohan fica puto e aí ele acaba com a raça do céu e etc, etc, etc. Mas essa parte não é relevante. A questão é discutir esse confronto entre Goku e Piccolo ali naquele momento. Qual dos dois estava correto na situação? A minha resposta é: os dois estavam certos e os dois estavam errados. Sim, resumidamente, na medida em que um estava certo, o outro estava errado e vice-versa. Vejamos aqui. O ponto no qual o Goku estava certo é simples de entender. É um fato incontestável que o Gohan, e apenas o Gohan, era capaz de vencer o Cell naquela batalha. E o Gohan a 100%, ou seja, furioso. O Goku já tinha tentado vencer o vilão e percebido que não era capaz. Todos os outros guerreiros eram inferiores a ele em termos de força, logo ninguém teria nenhuma utilidade ali, nem mesmo se juntassem todo mundo para brigar com o Cell. Tudo isso está muito claro na obra. E aliás, é exatamente esse o argumento que o Guto usa em seu vídeo para dizer que o Goku estava correto, né? Sob esse ponto de vista, é isso mesmo. O Gohan teria que entrar no campo de batalha cedo ou tarde. Essa era a única maneira de vencer o poderoso inimigo. Então o Piccolo estava errado nessa, porque ele já estava incomodado desde o início com a ideia de o Gohan ser colocado para lutar naquela situação. Mas não havia alternativa. Então é ponto pro Goku aí. Ele fez a leitura correta dos fatos, vamos dizer assim. Por outro lado, e aí entra a nuance da coisa e a minha discordância com o vídeo da Cronosfera, o Piccolo estava certo em um ponto fundamental que é resumido por esse quadro do mangá. Beleza, é fato que o Gohan teria que lutar, mas não há nenhuma justificativa plausível para o Goku ter jogado seu filho nessa fogueira sem ter preparado o garoto previamente. Preparado psicologicamente, eu digo, né? Veja você que após treinarem na Sala do Tempo, Goku e Gohan tiveram alguns dias livres antes do torneio do Cell. E nesse período, o Goku está extremamente tranquilo, de forma aparentemente incompatível com o drama da situação. Vários são os personagens que questionam se eles não vão aproveitar esse tempo para treinar mais um pouco e tentar ficar mais fortes, e o nosso herói simplesmente nega essa possibilidade. É óbvio que isso era devido ao fato de ele saber da verdadeira força de seu filho, que era mais do que suficiente para vencer a batalha. Mas por que ele não preparou psicologicamente o Gohan para esse plano
plano dele? Por que ele resolveu ocultar até mesmo do Gohan a sua estratégia? No final das contas, ele terminou pegando o moleque de surpresa no meio do combate, jogando-o numa situação dificílima sem prévio preparo. A gente pode especular se esse preparo psicológico teria melhorado a situação, com o Gohan já informado de que teria que lutar e aí talvez conseguindo lidar melhor com tudo isso, tornando desnecessário aquele sofrimento dele todo, para que ele pudesse despertar seu poder. Talvez não fizesse diferença nenhuma, porque o próprio Gohan disse que ele não conseguia controlar sua raiva e tal, então no final talvez não fizesse diferença nenhuma. Mas o ponto não é esse. O ponto é que sim, o Goku foi displicente com seu próprio filho diante de uma situação grave. Ele fez seus planos e não levou o garoto em conta em momento nenhum, e não há como defender o nosso querido protagonista nessa. Isso tanto é verdade que quando o Piccolo o questiona quanto a isso, aí o Saiyajin perde a estabilidade e fica preocupado. Ou seja, aí dá o estalo na mente dele de que ele fez todo esse plano, toda essa maquinação e esqueceu do básico, que ele esqueceu de falar com o próprio filho acerca disso tudo. Ele realmente não tinha pensado em nenhum momento nessa questão de deixar o Gohan já pronto para a situação, de conversar com o moleque, dizer, aquela força que eu vi na sala do tempo, talvez a gente vá ter que usar ela para enfrentar o céu, então já fique preparado, já fique esperando que talvez seja você o cara que vai ter que proteger a Terra. Ele nunca fez isso. Ele só tinha percebido que seu filho era muito forte, capaz de derrotar o céu e pronto, o resto ficou a Deus dará. Nessa, não tem como defender o Goku. Ele estava errado e o Piccolo estava certo. Só que a questão não para por aí. Podemos dizer que, em certo sentido, ambos estavam errados. E esse sentido é, nenhum dos dois entenderam a cabeça do Gohan por completo. O Piccolo não entendeu, primeiro porque menosprezou a força do garoto. Ele achava que Gohan era muito mais fraco do que ele realmente era, e daí veio parte do seu desespero na situação. Em segundo lugar, o Piccolo julgou que o Gohan não estava entendendo o plano do Goku, mas a verdade é que ele estava entendendo muito bem. É o próprio Gohan quem explica para o céu o que o seu pai estava pensando em toda aquela situação. Ele sabia que a ideia era que ele despertasse todo o seu poder e derrotasse o inimigo, ou seja, que ele ficasse irritado, despertasse seu poder e derrotasse o céu. Ele sabia disso. Dessa forma, em nenhum momento o jovem questionou o amor de seu pai ou qualquer coisa nesse sentido, ao contrário do que o Piccolo estava imaginando, né? Que ele fez toda uma lição de moral, que ele tá pensando por que meu pai me abandonou, e o Gohan não pensou isso em momento nenhum. Então o Piccolo deu uma viajada aí. Por outro lado, o Goku não entendeu o Gohan porque ele achou que seu filho era como ele próprio. Porque pensemos aqui, se fosse o Goku na situação do Gohan ali, ele não teria problema nenhum em lidar com a situação, porque ele é tão amante das lutas que não há necessidade de prévio aviso, de preparo, de nada do tipo. É só a porrada estancar e ele já tá lá no meio. Ele podemos dizer que viciado em luta, vamos dizer assim. É uma coisa tão natural para ele ser assim, ter esse tipo de atitude diante de um combate com um inimigo poderoso, que nem passou pela sua cabeça que talvez o Gohan reagisse de uma forma diferente. O próprio Goku sabia que o verdadeiro sonho de seu filho era ser cientista e tudo mais, mas ele não pareceu ligar o Lé com o Cré nessa situação aí. Tipo, se ele sabe que o moleque não é entusiasta das lutas, ele deveria concluir que era necessário um cuidado muito maior antes de simplesmente sair lançando o Gohan no meio da batalha, envolvendo o destino do mundo. Mas ele nunca chegou a essa conclusão. Ou melhor, ele só pensou nisso depois de questionado pelo Piccolo. Então o Goku sabia que o Gohan era mais intelectual, mais pacifista que guerreiro, mas mesmo assim ele achou que era só chegar e botar o garoto pra lutar, que rapidamente o jovem ia ficar irritado, despertar seu poder e pranchar o céu. Mas a mente do Gohan funcionava de forma diferente. Então no fim, tanto o Goku quanto o Piccolo estavam meio perdidões nessa. Um porque achava que o Gohan era mais vulnerável do que ele era, e outro porque achava que ele ia reagir de uma maneira mais ativa diante do combate do que ele reagiria de acordo com sua personalidade. Mas calma que além disso ainda existe um ponto central a ser debatido aqui, que é a tal história da paternidade. Não, eu não vou discutir quem é o verdadeiro pai do Gohan, se é o Piccolo ou se é o Goku, mas apenas lançar um pouco mais de luz nessa questão, tomando como base a cena que estamos analisando. Veja bem, considerando a figura de um pai ideal, de acordo com os nossos padrões morais, também a minha conclusão é de que tanto o Goku quanto o Piccolo estavam meio certos, mas de forma incompleta. Minha leitura aqui é basicamente a de que ali cada um representou um valor que nós consideramos ser característicos de um pai ideal, de forma que cada um ficou representando metade do que seria o mais perfeito da situação. O valor representado pelo Piccolo é o da proteção. Ora, um pai ideal é aquele que faz de tudo para proteger seu próprio filho. Em última instância, que seja capaz até mesmo de dar sua própria vida para salvar de sua cria. Como desde o primeiro segundo que eu vi a ideia do Goku, o Piccolo ficou logo desesperado, podemos dizer que ele encarnou nessa cena esse valor paterno. O tempo todo ele ficou pensando na integridade física e mental do Gohan diante daquela situação,
e até mesmo se dispôs a ir lutar com o Cell, mesmo sabendo que não tinha chance nenhuma nesse combate. Então o Piccolo teve o instinto de proteção para com o Gohan que nós esperamos de um pai. Esse valor faltou completamente ao Goku, que botou seu filho no meio da bagaceira. E nem adianta dizer que o Gohan não sofreu na batalha, porque isso é falso. Primeiro porque o Cell pode até não ter ferido o garoto com seus socos, mas o abraço de urso claramente causou danos físicos ao Gohan. E segundo, e mais importante, o Gohan sofreu psicologicamente nessa batalha. Ele teve que chegar até o limite de sua capacidade mental, até o limite do que ele aguentava, do que ele podia suportar, para poder despertar o tal do poder 100%. Repito, sim, é um fato que era necessária a força total do Gohan para vencer, mas um pai ideal teria tentado até a última gota de sangue evitar colocar seu filho em uma situação dolorosa, física e psicologicamente, e isso o Goku não fez. Foi muito simples para ele pular fora da luta e passar o bastão para o seu filho. O herói agiu de maneira bastante racional e fria nesse caso, e pouco afetuosa. Fria e racional porque obviamente ele percebeu que, diante da força dele, Goku, ele não tinha chance contra o Cell, mas o Cell também não tinha chance contra o Gohan. Então ele fez o cálculo, ele entendeu a situação e agiu de acordo, mas ele não teve esse instinto de, pô, eu não vou botar meu filho nessa coisa, eu não vou jogar, eu vou, mesmo que eu não tenha a força necessária, eu vou até o fim para tentar derrubar esse cara, para evitar que o meu filho seja jogado nessa situação. Ele não teve isso, ele teve a parada de ser puramente frio. E o pior é que ele ainda deu a semente dos deuses pro Cell, né? O que é completamente injustificável. Só faz sentido dentro da cabeça do Goku, que é um amante das lutas. Então, vou fortalecer o inimigo pra luta ser mais digna. Do ponto de vista humano mesmo não faz sentido nenhum isso. Ironicamente, ele foi 100% racional e o Piccolo 100% passional nessa cena, o que é o contrário do normal de ambos. Por outro lado, isso não quer dizer que o Goku seja um péssimo pai e, portanto, que a verdadeira figura paterna do Gohan seja o Piccolo, porque o Saiyajin representou outro valor de uma relação ideal entre pai e filho, que é a confiança. Esse é um ponto importante que é frequentemente ignorado pelos que esculacham o Goku enquanto pai. Quem tem essa opinião, ou seja, de que o Goku não é um pai que preste, finge que ele jogou o Gohan para lutar com o Cell e foda-se, como se não ligasse pro próprio filho. Mas essa não é a verdade. O Goku fez o que fez por confiar no Gohan. Ele sabia que seu filho tinha totais condições de vencer aquela batalha e foi nessa confiança que ele fez tudo o que fez. Não foi por desconsideração ou por não ligar. Sim, ele foi displicente e não compreendeu o modo de pensar do Gohan. Ele se projetou no Gohan. Ele achou que o garoto ia ter a mesma reação que ele teria diante da situação. Mas nada disso foi por malícia ou por não estar nem aí pra nada. O principal motivo para ele fazer o que fez foi a segurança na força do próprio filho, na capacidade do Gohan. Essa confiança faltou totalmente pro Piccolo, que não apenas menosprezou a incrível força do Gohan, ele achou que o moleque tava fraco, como ainda tratou o jovem como se fosse completamente indefeso na situação. Uma pessoa que nem mesmo sabia o que estava acontecendo ou coisa desse tipo, o que era falso, como já dissemos. O Gohan entendeu completamente o plano do Goku e nunca pensou que seu pai o havia abandonado ou algo do tipo. Ele só não estava conseguindo executar o raio do plano e aí teve que ir até o limite para poder chegar no nível de força necessário. Então no final ficamos assim. O Piccolo foi a figura paterna que protege o Gohan. O Goku foi a figura paterna que confia no Gohan. 50% para cada. Essa para mim é talvez a melhor cena de Dragon Ball por um motivo. Ela é realmente densa do ponto de vista dramático. O Toriyama aqui conseguiu construir um dilema moral verdadeiro, cheio de nuances e onde não há respostas fáceis. Sim, por um lado o Gohan teria que lutar de todo jeito. Por outro, o Goku poderia e deveria ter feito de forma diferente esse plano. Por um lado, dá para entender o Piccolo. Por outro, dá para entender também o Goku. No meio desse fogo cruzado estava o Gohan, que também dá para entender. Já vi questionamentos aí acerca da atitude do Gohan, porque ele já tinha sido capaz de lutar em outros contextos e nessa batalha ele terminou travando. Mas o fato é que ele, Gohan, não queria entrar em uma luta sanguinária e totalmente vazia ao mesmo tempo. Contra os Saiyajins e contra o Freeza, que foi onde o Gohan lutou melhor, vamos dizer assim, foi mais ativo na luta, era fácil entender os motivos dos vilões. Eles queriam as esferas do dragão para proveito próprio e os heróis estavam defendendo as esferas ou querendo as esferas para seus próprios objetivos. Ou seja, era muito fácil entender por que é que a luta estava acontecendo. A luta tinha um porquê de estar acontecendo. Cada um ali estava defendendo o seu. No caso do Cell, não. Aquele torneio era um completo absurdo que não servia para nada, a não ser para o vilão mostrar que era forte. Não havia nada para além de lutar pelo prazer de lutar. E aí é óbvio que um moleque que não gosta de batalha não vai ter motivação nenhuma para entrar numa doença dessa. Só gente com parafuso a menos, feito o Goku e o Vegeta, para chegar num combate sem propósito desses e ainda sentir empolgação ou qualquer coisa assim. Então dá para entender o Gohan, que
que ficou tentando convencer o Cell a aquietar o facho e parar com aquele torneio doentio. Tipo, o cara tava ameaçando destruir o mundo inteiro só pra mostrar que era poderoso. Não faz sentido. Então, na cabeça de um cara como o Gohan, que já é predisposto a não gostar de luta, é óbvio que ele não vai entrar num negócio desse com sede de lutar, com sede de dar porrada. É diferente da luta contra os Saiyajins, por exemplo, que por mais mesquinhos que fossem os objetivos dos Saiyajins, eles são compreensíveis. Eles querem as esferas pra ter vida eterna, enfim. A luta não é vazia. A luta só acontece porque existe um conflito ali entre o que os heróis querem e o que os vilões querem. Aqui não, aqui o Cell não quer nada, o Cell só quer porrada. Então é claro que um cara como o Gohan vai ficar desanimado, vai ficar se questionando sobre pra que esse sofrimento, pra que essa luta sanguinária a troco de nada. Enfim, outro ponto importante é que esse dilema moral não foi forçado pelo escritor. Cada um ali defendeu posição coerente com o que tinha sido construído de suas personalidades. Sim, o Goku foi racional e o Piccolo foi passional, e isso parece invertido, mas pensemos um pouco além. O afeto especial do Namekusei-jin pelo Gohan já estava sendo construído desde a saga Saiyajin, e o fato de o Goku pensar em termos de pura luta nessa situação está totalmente de acordo com o que já sabíamos dele, porque quando se trata de combate, poucos são tão racionais, ou seja, poucos compreendem tanto a lógica do combate e poucos são tão fissurados por combate quanto o Saiyajin. Fora das lutas, a personalidade do Goku é uma. Quando se refere às batalhas, aí a coisa muda de figura. Então é coerente que ele tenha pensado racionalmente em termos de quem tem mais poder e que tenha presumido que seu filho teria a empolgação que ele mesmo sentiria diante de uma grande luta dessa. Na verdade, essa inversão entre Goku e Piccolo aqui não é uma contradição de roteiro, mas sim uma ironia que explora outras camadas dos dois. Sim, o Piccolo geralmente é razão, mas o seu afeto pelo Gohan chegou a tal ponto que ele agiu no impulso. E sim, o Goku é geralmente mais impulsivo, mas não quando se trata de lutas. Então essa genial inversão com certeza não foi planejada pelo Toriyama, mas ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Acontece, a sorte acompanha os bons. Enfim, Dragon Ball não está muito cheio de cenas que retratem situações complexas nas quais cada personagem está certo e errado ao mesmo tempo, com um interessantíssimo dilema moral envolvido, né? Muitos tons de cinza e explorando camadas diferentes de seus personagens. Então é por essas e outras que essa polêmica cena é para mim a mais bem construída de toda a obra. Antes de encerrarmos, preciso fazer um agradecimento e falar sobre a questão das edições que eu perguntei em vídeo anterior. Primeiro, agradeço de todo o coração a todos que aqui estão e que tornaram possível que alcançássemos os 1000 inscritos. Eu queria ter feito alguma coisa especial para comemorar, mas não consegui pensar em nada, então desculpem. Deem ideias aí para usar se chegarmos aos 2000 inscritos, vamos lá. E em segundo lugar, informo que aquela enquete que eu fiz acerca do tipo de edição teve como resultado um empate entre a edição tradicional aqui do canal e a mescla de imagens estáticas com gameplay. Então eu farei os dois tipos, alguns vídeos serão só com imagens e outros serão com imagens e gameplays, fechado? Se inscreve aí no canal e compartilha esse ensaio aí entre a galera do Dragon Ball. Vamos tentar chegar aos 1500 ou, por que não, os 2000 inscritos. Muito obrigado e até semana que vem, onde continuarei a atender a pedidos que vocês fizeram aí na caixa de comentário. Até lá.